As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e estou aqui com a Isabela Petrozilho, pesquisadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, para falar sobre alguns sinais de mudanças importantes das últimas semanas. Desde questões climáticas e o aumento do nível do mar, passando pela economia circular e como isso tudo se conecta aos últimos avanços da inteligência artificial, aspectos regulatórios, como que a inteligência artificial está se tornando uma companheira cada vez mais presente nas nossas vidas, principalmente no aspecto emocional, e algumas implicações éticas e filosóficas disso tudo. E aí, Isa, tudo bem? Tudo bem, Yuri. Animada aqui pelo episódio de hoje. Acho que a gente vai trazer algumas contribuições interessantes para pensar como que assuntos que a princípio podem parecer tão diferentes, né, como o clima e a inteligência artificial, e depois a inteligência artificial e a forma como a gente se relaciona, estão mais interligados do que a gente pensa, e isso a gente vai saber aqui no decorrer do nosso papo, né? Boa, e começando aqui dentro desse tema de clima, na semana passada o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, emitiu um alerta mundial por causa da rápida elevação dos mares em nível global, com foco nas principais cidades costeiras dos países do G20 e nas ilhas do Pacífico. O G20 reúne os países com as maiores economias do mundo, né, para quem não conhece, e os Estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais, e o encontro esse ano, inclusive, vai ser aqui no Rio de Janeiro, em novembro. De acordo com um relatório apresentado pela organização, 2 cidades no Brasil vão ser diretamente afetadas por esse fenômeno: Rio de Janeiro e Atafona, no norte fluminense. O secretário-geral da ONU reforçou que esse grande aumento do nível do mar tem o poder de causar estragos irreparáveis nas cidades costeiras e devastar economias litorâneas, e que, portanto, os líderes globais precisam agir reduzindo drasticamente as emissões de gás carbônico, liderando uma transição rápida e justa para o fim dos combustíveis fósseis e aumentando massivamente os investimentos em adaptação climática para proteger as pessoas desses riscos. A gente trouxe, inclusive, algumas notícias não tão animadoras nesse sentido, há 2 episódios atrás, sobre como que as emissões de carbono por parte das Big Techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia, estão aumentando para suprir a demanda energética dessa corrida pela inteligência artificial, e até como países como os Estados Unidos e outras potências europeias estão reativando minas de carvão para suprir essa demanda. Mina de carvão que é aí uma das fontes mais poluentes de energia, né? E é importante a gente reforçar aqui que esse alerta da ONU está colocando o Rio como uma das cidades mais vulneráveis. E, por conta disso, a Prefeitura acabou de criar o Comitê de Estudos Científicos sobre a Elevação dos Mares. E também aí no radar de riscos climáticos está Tuvalu, que é uma ilha que fica entre o Havaí e a Austrália e tem menos de 12 mil habitantes. Ela pode ser uma das primeiras nações a ser completamente inundada por conta da elevação do nível do mar. E pensando nisso, o país lançou até o projeto de se tornar a primeira nação digital do mundo. E segundo estimativas dos cientistas, em menos de 30 anos, né, em 2050, 50% da capital, onde mais da metade da população vive, vai estar debaixo d'água. E em 2100, esse número deve chegar a quase 100%. Que loucura, né? Um primeiro país realmente prestes a desaparecer, né? Pelas projeções, é certo que em algum momento ele vai desaparecer por conta dessas mudanças climáticas, né? E aí que vale destacar uma curiosidade que tem a ver com essa ação de digitalizar o país, né? Do país se tornar a primeira nação digital. A ilha de Tuvalu ganhou certa projeção global por conta do seu domínio de internet, que é .tv. Assim como no Brasil tem o .br, lá é .tv, e com isso Tuvalu vem conseguindo arrecadar dinheiro com a venda desse domínio para grandes sites, como por exemplo o Twitch, que é uma das principais plataformas de streaming, né, muito famosa entre o público gamer. Em 2000, Tuvalu usou seu primeiro $1 milhão, que lucrou com a comercialização do domínio, para financiar a entrada do país na ONU. Desde então, o governo vem explorando uma solução para preservar a nação do risco iminente de afundar, o que culminou na ideia de se tornar a primeira nação digital do mundo, como você já mencionou, né, Isa? E esse projeto chama Projeto Futuro Agora. Ele foi anunciado pelo ministro de Relações Internacionais do país durante a 27ª Conferência do Clima da ONU em 2022 e propõe a manutenção do domínio .tv e das suas propriedades intelectuais relacionadas
e a digitalização da herança cultural de Tuvalu dentro do metaverso. Em maio desse ano, Tuvalu já completou um escaneamento 3D de todas as 124 ilhas do país, além de começar a aprimorar sua rede de comunicações para se estabelecer como a primeira nação digital do mundo. Atualmente, a soberania da nação digital de Tuvalu é reconhecida por 25 países, que reconhecem a sua condição como Estado independente dos impactos das mudanças climáticas, mas é possível que o país perca o domínio .tv caso não tenha mais o seu território físico, porque em 2021 o órgão responsável pela gestão de domínios internacionais revelou que se o elemento nacional do domínio for removido, o domínio não vai existir. Ou seja, se Tuvalu afundar, o domínio .tv desaparece, e com isso o que representa hoje em torno de 10% da receita do país. E é muito louco esse tipo de discussão que a gente tem a partir dos impactos das mudanças climáticas, né? Sobre a soberania do país, sobre a preservação da identidade cultural de um território. São várias questões, né? Várias novas conversas que vão sendo criadas a partir dessas transformações que a gente está vendo ser acentuadas hoje em dia e que tendem a acentuar cada vez mais no futuro. Sim, é impressionante aí a quantidade de coisa que a gente vai ter que pensar, que talvez não esteja no radar aí de todo mundo, sobre essas mudanças aí em geopolítica, em tecnologia e tudo, para dar conta desse novo cenário do clima. E para pensar melhor sobre isso, né, como é que a gente pode imaginar essa nossa vida aí nos próximos anos, com essas mudanças todas, tem um ecologista da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que criou um mapa interativo que projeta o futuro climático de 40 mil cidades. E esse mapa quer alertar para as consequências da mudança climática, caso não sejam tomadas as medidas para conter esse avanço. E no site do mapa é possível que a gente digite o nome de uma cidade e veja como que ela vai estar em 2080. Então fica aí o convite para quem tiver curiosidade na cidade aí que mora, dar uma olhada como que vai ser esses próximos anos e para a gente exercitar também essa prática de imaginar outros futuros. Pois é, eu vou colocar o link, né, desse mapa para quem quiser conferir na sinopse do episódio, assim também como outros links que a gente for citando aqui ao longo da conversa, e acho que só reforçando assim, essa quebra de certeza, né, esse movimento de quebra de várias certezas, é o tema do Festival Futuros Possíveis desse ano, que é um dos principais eventos aqui da Casa Firjan, que acontece anualmente desde 2018 para discutir cenários de futuros possíveis e tem como tema esse ano o fim das certezas. Então, acho que tem várias coisas que a gente está trazendo e que a gente vai trazer aqui nessa conversa que se conectam com isso, né? E só a título de curiosidade sobre o mapa, se você colocar lá, por exemplo, São Paulo, você percebe que em 2050, né? 2080, né? A projeção. Isso, 2080. Então, São Paulo, segundo o mapa, vai estar em 2080 com o mesmo clima atual de Ribas do Rio Pardo, município do Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do país. Ou seja, uma cidade do sudeste aqui, né, que tem características específicas, vai ser semelhante em características de calor, umidade e tudo mais a uma cidade do centro-oeste do país. Essas mudanças que vão acontecendo, né? Rio de Janeiro também vai se tornar bem mais quente no inverno e no verão, enfim. É curioso, vale a pena, a título de curiosidade, brincar ali um pouquinho com esse mapa. E seguindo aqui na nossa quebra de certezas, né, Yuri, que é o grande tema aí do episódio de hoje, no fim das contas, que a gente está revendo aí muito do que a gente pensa como mundo como a gente conhecia, né, e as mudanças que a gente está vendo agora, as possibilidades, aí, os caminhos para esse novo cenário. E diante aí desse panorama tão conturbado em relação ao meio ambiente, o clima, tem muitos pesquisadores pensando em inovações para minimizar esses impactos, e tem alguns cientistas que estão analisando como usar bactérias para extrair metais raros de baterias usadas. O trabalho está sendo liderado por cientistas da Universidade de Edimburgo, lá na Escócia, e pretende usar bactérias, que podem extrair lítio, cobalto, manganês e outros minerais de baterias e equipamentos eletrônicos descartados. E um ponto fundamental aqui é que a gente está num contexto de excesso de lixo eletrônico e de escassez de recursos. Então, essa possibilidade seria incrível, né, dependendo aí da sua eficiência. E a pesquisadora-chefe de biotecnologia sustentável da Universidade de Edimburgo
ela destaca que a redução do uso de petroquímicos e o aumento da dependência de eletricidade para o aquecimento, transporte, energia, vai tornar o mundo cada vez mais dependente desses metais. E esse tanto de tecnologia que a gente tem hoje, né, os drones, as máquinas de impressão 3D, as turbinas eólicas, os motores para os carros elétricos, tudo isso demanda metais e muitos deles são raros. E além da escassez, uma questão que é muito importante a gente falar também é uma questão política e geopolítica. A China controla não apenas os principais suprimentos de metais raros, mas também domina o processamento desses metais. Inclusive, a gente trouxe algumas discussões nessa linha no episódio anterior com a professora de Relações Internacionais da ESPM, a Denise Holtz-Hacker, falando sobre esses novos arranjos geopolíticos que têm se formado com o avanço da corrida tecnológica global. Quem tem interesse no assunto, vale escutar depois. Mas voltando para essa questão que você trouxe, Isa, esse trabalho da Universidade de Edimburgo ressaltou que a gente precisa desenvolver uma economia circular, onde a gente reutiliza esses minerais sempre que possível. Caso contrário, a gente vai ficar sem materiais muito rapidamente, já que é apenas uma quantidade finita desses metais na Terra. Ainda que tem empresas se preparando para minerar asteroides. Já que eu já mencionei o Futuros Possíveis, né, a gente trouxe uma startup no ano passado do Reino Unido que trabalha justamente na projeção de máquinas para extrair metais como níquel, cobalto, ouro, que são essenciais para todos os tipos de elementos eletrônicos, de produtos eletrônicos, como você já até bem colocou, né, Isa? Porque tem vários minerais orbitando na Terra com trilhões de dólares em valor desses materiais. Então, tem empresas já efetivamente que estão buscando minerar. Mas, por enquanto, isso não é uma possibilidade e então a gente precisa sim pensar na economia circular, porque a extração desses minerais na Terra tem um custo ambiental muito grande, né? E aí, falando sobre economia circular, vale linkar essa pesquisa aí da Universidade de Edimburgo com um conceito que eu aprendi semana passada com a Carol Zoccoli, que é especialista de meio ambiente aqui da Firjan, que é o conceito de mineração urbana. Basicamente, é a obtenção de matérias-primas, tendo como fonte os resíduos eletrônicos e da construção civil, a fim de transformá-los em novos produtos. A Carol indicou uma das maiores referências brasileiras dessa área para explicar um pouquinho melhor esse assunto para a gente, que é a Lúcia Helena Xavier, pesquisadora titular e coordenadora do projeto Recupera, do Centro de Tecnologia Mineral. Vamos ouvir aqui o que ela falou. No Centro de Tecnologia Mineral, onde eu trabalho, a gente tem atuado de forma mais expressiva na gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Então, equipamentos eletrônicos, placas de circuito impresso, ímãs, né, ímãs de alta performance, que são aqueles ímãs que contêm terras raras. Então, são fontes hoje de recuperação de materiais. Dentro do conceito de economia circular, a gente cobre a premissa de recuperação de valor. E a recuperação de valor, a partir da mineração urbana, pressupõe a recuperação de produtos e materiais em final de vida útil e, a partir deles, então, a recirculação de valor, a recaptura de valor a partir de técnicas como reprocessamento, remanufatura e a reciclagem, que, na verdade, é um conjunto de soluções que podem compreender o processamento físico-químico, com a transformação físico-química dos materiais para a recuperação desses produtos. E a aplicação na cadeia produtiva. Então, por isso que se chama economia circular. Ao final da vida útil, finaliza a intenção de uso, ele volta para a cadeia produtiva e, voltando para a cadeia produtiva, então você tem o uso eficiente dos recursos, não minerando das fontes tradicionais. E no Brasil a gente já tem várias aplicações de mineração urbana que já aconteciam muito antes, por exemplo, da Política Nacional de Resíduo Sólido. A nossa Política Nacional de Resíduo Sólido, ela foi promulgada em 2010. A partir de lá, vários decretos foram estabelecidos e vários acordos setoriais, termos de compromisso estabelecidos, mas o ponto é que o Brasil é campeão na reciclagem de latinhas. Esse é um dos grandes exemplos. Outro grande exemplo é o aço verde, né, com baixo carbono, alumínio verde com baixo carbono. Então são técnicas hoje já estabelecidas e o Brasil tem pioneirismo nesses setores que eu exemplifiquei. E outros estão ganhando espaço, já com indústria, escala piloto, mas principalmente indústria já de processamento.
Bom, acho que é muito legal, né? A gente sempre vê isso, assim, vários episódios, vários especialistas que a gente conversa, sempre destacando o potencial do Brasil, né, dentro dessas temáticas de sustentabilidade, não só por ser uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, mas também por esse potencial, né, essa capacidade de desenvolver soluções, né, inovadoras, criativas, dentro da economia circular, dentro da mineração urbana. Então, acho que muito legal esses destaques que a Lúcia trouxe para a gente. E pensar nesses desafios também aí da cadeia de suprimentos, que é um tema que a gente sempre discute, né, Yuri? E a gente já falou também em alguns relatórios de macro tendências que o Lab produziu, sobre essa questão também da transparência desses sistemas e como que isso implica diretamente no avanço deles, como a Lúcia trouxe aqui para a gente nesse papo, né? Perfeito. E é isso, né? As cadeias de suprimento, elas demandam cada vez mais transparência também, né? Enfim, aí a gente já entra até num outro tema de soluções que vem surgindo, né, dentro desse sentido, mas só voltando aqui para essa questão da mineração urbana, a gente perguntou para a Lúcia também quais são os principais desafios dessa prática aqui no Brasil, e aí ela respondeu para a gente também, vamos ouvir o que ela falou. Em contraponto à mineração tradicional, o principal desafio que a gente entende da mineração urbana é exatamente a recuperação de valor a partir do volume. Então, recuperação desses produtos. Eles chegam ao final da vida útil e muitas vezes eles ficam retidos dentro da casa dos consumidores ou em áreas de estocagem, e eles não chegam efetivamente em unidades de processamento secundário, que são áreas de coleta, de pré-processamento, de triagem, separação, desmontagem, se for técnica não destrutiva, ou técnicas destrutivas efetivamente com a trituração, enfim, e a transformação física e química do material. Então, se eles não são descartados, esse é o principal desafio hoje da mineração urbana. E o segundo grande desafio que eu gostaria de apontar aqui é a regulamentação. Então, precisamos ter rastreabilidade dessas cadeias para saber a viabilidade técnica, econômica, e muitos desses materiais a gente não consegue rastrear porque os fluxos de compra e venda, eles não são feitos com emissão de nota fiscal. Então, já é possível fazer emissão de nota fiscal, associações cooperativas emitem nota fiscal eletrônica, o Brasil é um dos países também que se destaca na questão de gerenciamento de informação por meio de notas fiscais eletrônicas. Então, a Receita Federal hoje já consegue, por exemplo, monitorar e informar a respeito da comercialização de resíduos. Existem codificações para resíduos e para instituições que movimentam resíduos. Então, é possível rastrear, mas a gente ainda tem um baixíssimo grau de rastreabilidade. Eu apontaria esses dois desafios. E tem outras movimentações sobre isso sendo feitas aqui no Brasil. Por exemplo, recentemente um decreto instituiu a Estratégia Nacional de Economia Circular. O decreto ele cria um fórum nacional, presidido pelo Ministério do Comércio e da Indústria, para desenvolver e gerenciar um plano que inclui o estabelecimento de metas, padrões e indicadores. E a estratégia ela prevê incentivos para a instalação de recicladores em todo o país, fomenta políticas públicas de coleta e triagem e apoia as cadeias produtivas e industriais de reciclagem. Essas mudanças elas se inspiram também em práticas implementadas em vários países, como as que têm sido feitas na União Europeia. E aí eu perguntei também para a Carol Zócoli, né, nossa especialista aí de economia circular aqui na Firjan, sobre esse decreto. Perguntei se a estratégia for de fato aplicada, quais transformações que esse decreto pode provocar nas formas de produção e consumo brasileiro. Vamos ouvir aqui o que ela falou. A Estratégia Nacional de Economia Circular, que foi publicada em junho de 2024, foi um passo muito importante dentro do ambiente regulatório brasileiro, porque trouxe uma definição de economia circular. E essa definição de economia circular, ela está partindo do princípio de que temos que fazer alguma coisa para manter o valor dos recursos na economia. À primeira vista parece alguma coisa um pouco abstrata, mas é importante essa definição porque ela amplia, né, o escopo e amplia a visão sobre o que se trata a economia circular, que muitas vezes está associada de forma reducionista à mera ação de reciclagem, né, que é uma estratégia que a gente já conhece melhor, já é aplicada, né, na nossa economia.
Então, ela amplia esse olhar. A gente está falando que a gente precisa manter o valor das coisas. E isso provoca uma mudança de relação que vai começar a acontecer nas formas de produção e consumo, na medida em que a manutenção do valor dos produtos, dos materiais, das coisas que estão circulando na nossa economia, elas dependem não só do produtor, né, do fabricante que colocou aquele produto no mercado, mas também de uma atitude do consumidor, de ações do consumidor. E aí, para a gente ver, né, como tudo está interconectado, a gente fala sobre mudanças climáticas que estão conectadas ao aumento da emissão de carbono por conta dos avanços tecnológicos que têm gerado mais desgaste, que necessitam mais metais, e aí, por conta disso, a gente necessita de regulações e novas práticas de negócios mais sustentáveis, né? A gente vê a importância da economia circular surgindo dentro desse cenário, e aí esse é o fio condutor, né, de todos esses assuntos diferentes que a gente vem trazendo aqui nessa conversa até agora. Exatamente, Yuri, como que são vários agentes aí envolvidos em cada um desses temas, né? Então, como que é complexo também a gente analisar cada uma dessas coisas. E pensando nisso, a gente trouxe aqui muito de questões de práticas de reaproveitamento, de novos cenários energéticos, e tudo isso não pode ser pensado fora do panorama geopolítico, como a gente já trouxe aqui antes também. E vale lembrar que ano passado a China instaurou uma restrição na exportação de minerais críticos para setores chaves ligados ao plano de descarbonização da União Europeia. Então, uma atitude lá na China impactou questões aí de avanço, né, do clima na União Europeia. E nesse cenário aí da pauta de carbono, que é um dos grandes temas atuais, uma pesquisa da Universidade de Oxford defendeu recentemente um novo orçamento de remoção de carbono, nessa busca por respostas mais eficazes para a gente conseguir combater as mudanças climáticas. E um dos pesquisadores envolvidos alerta que a remoção do carbono é um recurso escasso e que nem todos os países ou empresas têm a mesma capacidade para desenvolver e implementar isso, o que significa que é necessário que seja criado esse orçamento para ajudar a gerenciar de uma maneira mais justa a oferta e a demanda. Esse é um assunto que a gente trouxe também há uns 2 episódios atrás, né, no episódio que eu e você gravamos, falando sobre como que essa corrida pela inteligência artificial está aumentando a produção de data centers e, com isso, levando alguns países a ter o maior gasto energético dos últimos tempos. Os acréscimos no consumo de energia vistos no primeiro semestre desse ano, lá nos Estados Unidos, foram 20% maior do que no mesmo período do ano passado, justamente em função dessa produção maior de data centers e dessa corrida que o país está no desenvolvimento da inteligência artificial, e aí também voltando aqui para o aspecto geopolítico da coisa, que é uma corrida de supremacia de poder para os países, né, para ver quem consegue se consolidar ou quem consegue se fortalecer dentro dessa perspectiva de uma nova ordem global. O aumento na demanda de energia dos data centers e o impulso em direção à eletrificação de veículos, a maior parte desse fornecimento deve vir de fontes de energia sem carbono, incluindo energia solar e armazenamento de bateria, mas as demandas crescentes por energia também estão desacelerando a aposentadoria de usinas de energia de carvão e a gás. Usinas de carvão são aí, né, uma das fontes mais poluidoras de produção de energia, e a gente falou como que alguns países estão revendo suas metas climáticas para 2030, dentro daquele acordo de Paris, porque justamente não vão dar conta de atender essas demandas, né, de diminuição de emissão por conta desse aumento da demanda de energia. Então, questões complicadas aí que a gente vê em relação a isso. Para pensar mais sobre esse avanço das demandas energéticas do setor tecnológico, tem um caso recente da Irlanda que é interessante para a gente avaliar isso. Uma pesquisa informou que os data centers do país respondem por mais de 20% do total de eletricidade do país, em comparação com os 18% que são usados por todas as residências urbanas e 10% para residências rurais. Então, é um número bem significativo. E a Irlanda ela tem 82 data centers funcionando, com mais 14 em construção e 40 esperando aprovação. E está com um crescimento previsto para o setor de 65% nos próximos anos. E segundo um dos integrantes de organizações em prol do clima,
essa tendência representa uma ameaça à segurança energética e aos compromissos climáticos da Irlanda. Então tem toda também uma questão aí geopolítica de ocupação de espaços por esse data center, porque não é qualquer espaço também que é propício para eles, e a Irlanda é um desses polos. E por conta disso, nessa questão tão complexa que é esse avanço tecnológico e dessa demanda energética, a Europa está pensando em colocar data centers no espaço. O projeto Ascend, financiado pela União Europeia, está investigando a viabilidade técnica, econômica e ambiental de lançar data centers em órbita. E a ideia é que o projeto pode utilizar energia solar ilimitada capturada no espaço, reduzindo a necessidade de instalações terrestres que consomem muita energia, como a gente viu. O objetivo é começar a comercialização desse serviço de nuvem a partir de 2036, então logo mais, 12 anos daqui a gente pode estar vendo aí um cenário bem diferente, né? A gente falou de mineração de asteroides, Yuri, e agora a gente está aí dos data centers no espaço. Que loucura, né? O espaço sendo cada vez mais importante aí para as nossas práticas na Terra, e vamos ver que níveis de conexão que a gente vai fazendo, né? Não é algo novo, obviamente, né? A gente tem vários satélites, enfim, orbitando aí que fornecem sinais e tudo mais para a gente, então é um aumento, né, do uso desse espaço fora da Terra para o desenvolvimento de novas tecnologias. É bem interessante, né? Eu até confesso que eu olho com certo otimismo para esse tipo de ação, ainda que, claro, com alguma preocupação também, né? Tem muitos riscos e a gente vai ver novos debates geopolíticos aí com esse cenário de ocupação da órbita e de outros planetas. Pois é. Inclusive, uma discussão geopolítica interessante nesse âmbito do espaço é quem que tem direito à propriedade, sim, né? Existe, inclusive, um tratado, o novo Tratado de Tordesilhas, como eu já vi alguém chamando, sobre essa questão dos direitos à exploração de elementos fora da Terra. E, pelo que eu sei, aí eu estou falando aqui de lembrança, então se eu estiver falando alguma coisa errada depois podem buscar aí para ver se eu não falei besteira, mas eu acho que não há direitos soberanos por nenhuma área para além do planeta, né? Então, qualquer Lua, Marte, qualquer outro asteroide que possa ter aí, né, bastante valor em metais não são de direito de nenhum país. Então, é uma exploração livre, mas também não sei se tem uma organização suficiente para lidar com essa dinâmica competitiva das nações, né? Principalmente das grandes potências mundiais, Estados Unidos versus China, Rússia, enfim, outros países que entram aí nessas corridas. E tem a pauta do lixo espacial também, que vai aumentar conforme a gente vai aumentando a nossa ocupação aí na órbita. Perfeito. Pois é, esse é um outro problema, né? Essa questão de muitas empresas com essa ideia de jogar o lixo simplesmente no espaço, mas aquilo ali também tem alguns cuidados que precisam ser tomados, porque senão pode dar algum problema, de talvez voltar alguma coisa, enfim, de dar um desvio de órbita de algum asteroide. Não sei o que pode acontecer. Vamos ficar ligado nesse assunto, mas é interessante que vários novos desdobramentos vão surgindo dentro dessa área, né? E aí, avançando aqui para a nossa próxima pauta, o Congresso do Estado da Califórnia aprovou na semana passada uma lei para regular os modelos de inteligência artificial generativa, apesar da oposição de empresas que temem que a nova legislação trave os avanços dessa tecnologia. A lei busca impedir que essa tecnologia possa causar danos que impliquem incidentes de cibersegurança em grande escala. Portanto, obriga os desenvolvedores de modelos de inteligência artificial a realizar testes nos seus sistemas, simular ataques cibernéticos, instalar salvaguardas de cibersegurança e fornecer proteção a denunciantes de falhas ou mais práticas, os chamados whistleblowers. Com isso, a OpenAI, a principal empresa de IA generativa do mundo, criadora do ChatGPT, teme uma fuga de cérebro dos Estados Unidos e do Vale do Silício e disse que prefere que seja estabelecida uma legislação para todo o país, em vez de regulações diferentes para cada um dos 50 estados americanos. E aí é importante destacar que a gente precisa estar olhando para essas leis que estão sendo desenvolvidas em relação à regulação da tecnologia na Califórnia, na própria União Europeia, porque é de lá que vêm muitas leis
ou pelo menos que espelha, né? Muitas leis brasileiras acabam se espelhando nessas regulações que surgem por lá, nessas regiões, né? Califórnia, União Europeia. Então, é importante a gente ver o que está acontecendo lá, porque pode acabar vindo para cá de alguma maneira. E o lado controverso da proposta da Califórnia exige que os fabricantes de grandes modelos de IA notifiquem o governo quando treinam um modelo que excede um determinado limite de computação ou custa mais de 100 milhões de dólares, permite que o Procurador-Geral da Califórnia busque uma liminar contra empresas que divulguem modelos considerados inseguros pelo governo e exige que os modelos grandes tenham um interruptor de desligamento, um off-switch, que permita aos desenvolvedores detê-los em caso de perigo. Segundo a senadora Nancy Pelosi, uma das maiores influências políticas do país nessa área da tecnologia, a lei seria bem intencionada, mas mal informada, já que, segundo ela, a lei prejudica mais do que contribui para o objetivo de colocar a Califórnia na vanguarda da IA de uma forma que proteja os consumidores, os dados, a propriedade intelectual e as empresas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, tem agora até 30 de setembro para sancionar ou vetar essa nova lei. E nesse esforço coletivo para tentar regular os limites do avanço da tecnologia, a gente se depara com grandes perguntas que norteiam a humanidade. Quando a gente começa a falar sobre como criar parâmetros para a inteligência artificial, como é o caso desse projeto de lei da Califórnia, a gente se depara com questões essencialmente filosóficas, que é o modelo assim, de pergunta clássica, né, qual é o certo, qual a decisão certa para determinado uso da tecnologia. Só que aí a gente antes tem que se perguntar o que seria esse certo. E o Stephen Wolfram, que é um renomado cientista que está na vanguarda aí de muitas discussões sobre computação, também é físico, empresário, ele diz que essas discussões tecnológicas atuais estão se tornando um grande exercício filosófico, envolvendo pensar no sentido puro sobre as implicações que esse tipo de tecnologia pode ter sobre a humanidade. E se o principal trabalho da filosofia é responder a grandes questões existenciais, esse cientista aponta que a gente está entrando numa era de ouro da filosofia, por conta dessa crescente influência da inteligência artificial sobre a nossa vida, né, e todas essas questões que ela está levantando. E dentro aí desse grande debate filosófico, ético, social da tecnologia, muito se fala sobre como que ela vai impactar as relações humanas. Tem um grande medo da inteligência artificial nos substituir em nossos trabalhos, mas será que as novas tecnologias podem estar começando a substituir a gente também nas relações sociais? E a tecnologia está cada vez mais entrelaçada com todos os aspectos da nossa vida. Nisso, a inteligência artificial começou a preencher papéis que eram antes dos relacionamentos românticos e das amizades. Isso faz a gente pensar sobre como que anda a nossa necessidade humana de conexão e as possíveis consequências da digitalização dessas trocas. Isso que você está falando, Isa, foi tema de destaque também do SXSW desse ano, né? Um evento que a gente já falou bastante por aqui, que inclusive a gente teve de forma presencial lá em Austin, no Texas, em março. E uma das palestras que eu assisti era de uma empresa que faz justamente isso, a Intuition Robots. Ela cria acompanhantes de inteligência artificial para pessoas viúvas ou viúvos lidarem com a perda. E tem outros aplicativos que são bastante famosos nessa linha, né? Um deles é o Réplica, que é um chatbot projetado para fornecer suporte emocional, onde os usuários interagem por meio de conversas de texto e a inteligência artificial aprende com o tempo a fornecer respostas mais personalizadas, simulando uma conexão emocional genuína. Tem o Gatebox também, que levou até esse conceito um passo adiante, criando um companheiro holográfico de IA, destinado a pessoas que moram sozinhas. Então, esse avatar de IA da Gatebox, ele pode enviar mensagens ao longo do dia, dar boas-vindas aos usuários em casa e até controlar eletrodomésticos inteligentes, criando assim uma sensação de presença e companheirismo. E tem um outro exemplo que leva isso ainda mais adiante, que é a Harmony, da RealDoll, que combina IA com um robô humanoide realista para oferecer um companheiro romântico e físico. O Harmony pode manter conversas, lembrar as preferências do usuário e expressar vários traços de personalidade. Uma realidade bem Black Mirror, né, que é aquela série da Netflix famosa por criar distopias absurdas permeadas pelo uso da tecnologia, e traz uma questão importante para a gente. Por que as pessoas estão recorrendo à inteligência artificial em busca da companhia, em busca de companhia? Primeiro,
A gente está passando por uma epidemia de solidão, que inclusive também foi muito reforçado esse tema lá no SXSW. Isso é particularmente representativo em países como o Japão, onde mudanças sociais levaram a um aumento no estilo de vida solitário. E, além disso, esses relacionamentos com ferramentas de IA fornecem um nível de conveniência e controle que não é possível nas interações humanas, obviamente. Esses companheiros digitais estão disponíveis a qualquer hora e não têm bagagem emocional própria, né? E numa era que a gente busca cada vez mais comodidade, conveniência, né? Conforto, dentro dessa perspectiva da solidão, isso acaba se tornando até, de uma certa forma, um pouco perigoso. E essa popularização dos companheiros de IA desafia as nossas certezas que a gente tem sobre o que é amizade, o que é amor e conexão emocional. E levanta também questões sobre possibilidade de vínculos afetivos com as máquinas. E esse tema já foi bastante debatido aí na ficção científica. Tem o clássico The Blade Runner, né, que é tanto um filme quanto um livro, que ajuda a gente a pensar também nessas interações entre humanos e máquinas e quais são os limites disso. E a gente vai precisar de pesquisas contínuas para entender os efeitos a longo prazo dessas novas relações. Inteligência artificial como um substituto das interações humanas. Isso vai marcar aí uma mudança significativa no nosso cenário social. Até a OpenAI já alertou que conversar com uma voz de inteligência artificial pode gerar um nível de dependência emocional perigoso. E quando a OpenAI ela testou o GPT-4o, seu chatbot que responde por voz, a empresa observou os usuários formando um relacionamento emocional. A empresa, inclusive, acha que existe o risco das pessoas desenvolverem uma confiança grande também nesse modelo. E num relatório que eles divulgaram há pouco tempo, eles comentam que a capacidade de concluir tarefas para o usuário, ao mesmo tempo que armazenar e lembrar detalhes importantes que foram usados na conversa, cria uma experiência muito atraente e com potencial grande de gerar dependência. Então, a gente está vivendo um experimento social bastante perigoso com relação a essas novas tecnologias. E a diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, disse que, ao projetar esses chatbots equipados com modo de voz, existe a possibilidade de projetá-los de uma maneira errada e eles se tornarem extremamente viciantes e a gente se tornar dependente deles. Isso ressalta aí aquele alerta de sempre sobre a necessidade de regulação e a importância também dessa capacitação dessas empresas produtoras dessa tecnologia. Mas será que no futuro a gente vai achar comum as pessoas namorarem chatbots? Tem análises que estão comentando que um número grande de mulheres está buscando conexão nos relacionamentos com essas ferramentas de IA e achando sua aproximação de empatia mais confiável do que muitos parceiros humanos. Aí um dado curioso para a gente pensar na sociedade de hoje. Eu estava falando aqui sobre as mulheres, mas teve o caso também de um japonês que foi notícia em 2019, quando anunciou que ia se casar com uma cantora virtual, que fazia parte aí de jogos de videogame, e chegou até a fazer uma parceria com a Lady Gaga. 3 anos depois desse casamento, ele voltou para a mídia porque ele anunciou que ele ficou viúvo. Olha o problema. O sistema que permitia que ele se comunicasse com a sua esposa virtual não está mais disponível. É um problema aí para a gente pensar nesses novos casos que estão aparecendo agora. Né? E o que isso traz de pista também para os cenários de relacionamento atual. O nível de certezas que estão sendo quebradas, repensadas, né? Será que é possível se casar com a inteligência artificial? Isso já é uma discussão antiga, né? Em 2019 a gente tem relatos de pessoas fazendo isso. Agora, será que é possível separar, se tornar viúvo de uma inteligência artificial? Olha o nível de questionamento de coisas que a gente traz a partir do avanço dessas tecnologias, né? E se relacionar com os companheiros de IA. E uma questão que surge a partir disso também é que se a gente vai se relacionar cada vez mais com companheiros de IA, o que isso pode gerar nas nossas relações pessoais, como amigos, como parceiros? Será que a gente vai ficar pior nessas relações? A própria OpenAI aponta para esse risco, observando no relatório que a interação estendida com o modelo pode influenciar as normas sociais. E aí eles ainda citam, né, que nos modelos da OpenAI, os usuários podem interromper e pegar um microfone a qualquer momento durante uma conversa, que, embora esperado para o IA, seria antinormativo nas interações humanas.
e antinormativa para dizer o mínimo. O chatbot é um bajulador, sempre tentando fazer a gente se sentir bem, independente de como a gente se comporta, dá sem nunca pedir nada em troca. Com isso, as nossas capacidades de interação humana podem ser prejudicadas, levando ao que o filósofo da tecnologia Shannon Valor chama de desqualificação moral. No seu novo livro, The AI Mirror, ou O Espelho da IA, numa tradução livre, Valor relata o antigo conto de Narciso. Todo mundo conhece, né? Quando Narciso era aquele jovem que se apaixonou pelo próprio reflexo na água, ficava paralisado com a sua própria beleza. Então, esse filósofo diz que, como Narciso, prontamente percebemos erroneamente nessa reflexão a sedução de um outro, um companheiro incansável, um futuro amante perfeito, um amigo ideal. E é isso que a tecnologia hoje está nos oferecendo, né, Yuri? Uma imagem idealizada que não está exigindo nada da gente. Uma projeção, um reflexo e não um relacionamento. E, por enquanto, a gente ainda considera o amor humano, né, a conexão humana, o valor supremo, pelo tanto que ele exige da gente, né? E pelo que ele nos oferece também. Mas e com esse cenário aí que pode vir à tona de uma popularização desse relacionamento entre os humanos e a inteligência artificial, será que isso vai levar a gente a questionar para que servem os relacionamentos humanos e também se os relacionamentos humanos são mais valiosos que os relacionamentos sintéticos, né, entre aí os humanos e as máquinas? Que cenário é esse que a gente está indo, hein, Yuri? Pois é, muitos sinais de mudança importantes para a gente observar, né? A gente está vendo a sociedade, o mercado se transformando cada vez mais rápido e por isso que a gente está aqui quinzenalmente para trazer para você algumas das principais tendências em novas tecnologias, novos comportamentos, novos modelos de negócio e o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Hoje você ficou sabendo sobre o aumento do nível dos mares e as perspectivas disso para as cidades da costa. Ficou sabendo também sobre a primeira nação digital que está prestes a ser extinta enquanto nação física. Ficou sabendo sobre data centers no espaço e que a gente está entrando na era de ouro da filosofia, entre outras coisas. Isa, muito obrigado aí por mais esse episódio e a gente se vê na próxima. Falou, Yuri. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Não deixa de dar um like ou 5 estrelas se você estiver no Spotify, porque você sabe, isso ajuda muito para que a gente possa continuar se dedicando cada vez mais na produção desses episódios. E se quiser falar com a gente está no Instagram, o @casafirjan, ou você pode colocar um comentário na enquete do Spotify, um comentário na plataforma de áudio onde você estiver ouvindo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.